Seja muito bem-vindo à segunda temporada da websérie Vem Cal. São mais 10 episódios cheios de conteúdo para você, arquiteto e urbanista. Não poderíamos começar essa série sem considerar o nosso conceito atual. Nem em sonhos imaginaríamos que esse ano de 2020 seria tão inesquecível para todos nós. Do dia para a noite, o planeta foi sacudido por desdobramentos desta pandemia da Covid-19. Distanciamento social, quarentena e lockdown foram alguns dos termos rapidamente incorporados ao nosso cotidiano. Mergulhamos em debates entre salvar vidas e empregos, medos e incertezas sobre o futuro. Para nós, profissionais da arquitetura e urbanismo, não foi diferente. Bateu a insegurança sobre os rumos do mercado da construção civil, mas é preciso acreditar que dias melhores virão e aproveitar esse momento para planejar o futuro. Nesse momento que estamos vivendo, nunca o planejamento foi tão importante. Planejar estrategicamente o seu negócio minimiza os riscos e possibilita estar mais preparado para as ameaças que o mercado vem apresentar. Mas você sabe o que é planejamento estratégico e qual a importância dele para o seu escritório de arquitetura? Convidamos o consultor empresarial Vitor Hugo para falar sobre a importância do planejamento estratégico para os negócios. Acompanhe no vídeo. Olá, eu me chamo Vitor Hugo, sou mentor de negócios e especialista em estratégia e inovação empresarial. E vim aqui falar para você sobre planejamento estratégico, que é uma ferramenta utilizada por muitas empresas já há algum tempo. Planejar, de forma geral, é planificar, colocar as ações que você precisa realizar em um plano, para que você possa acompanhar e verificar se elas estão surtindo efeito. Normalmente, o planejamento estratégico se inicia com a definição dos pilares da organização: missão, visão, valores e até mesmo a definição ou a redefinição do que é o negócio. Modernamente, vem se substituindo a missão empresarial pelo propósito empresarial, muito mais profundo e muito mais inspirador para as pessoas que trabalham na organização. Logo depois dessa definição, se realiza uma avaliação, uma análise de aspectos externos e internos da empresa. Na análise externa, se identificam oportunidades e ameaças que podem contribuir ou atrapalhar a execução das estratégias. Do ponto de vista interno, a empresa precisa identificar seus pontos fortes e fracos, que também geram impacto na realização das ações para o atingimento desses objetivos. E é esse exatamente o próximo passo, a definição de onde a sua empresa quer chegar, quais as metas e objetivos que ela deseja perseguir, e isso é uma questão muito pessoal de cada empreendedor. Mais importante ainda é a definição dos indicadores de desempenho. Não há como medir se as ações estão sendo efetivas se eu não defino indicadores atrelados a esses objetivos. Uma técnica bastante utilizada pelas empresas nos últimos anos tem sido o Balance Scorecard, que são indicadores balanceados de desempenho. É muito comum que os objetivos sejam ligados a desempenho financeiro, como faturamento, lucratividade, e o balanceamento dos indicadores permite que você avalie o desempenho das ações sob várias óticas da empresa. Avaliação de pessoas, de mercado, de processos internos, enfim, toda a estrutura interna que contribui para o atingimento dos objetivos. O próximo passo é exatamente definir quais as ações que a sua empresa precisa realizar para atingir esses objetivos. Os planos de ação, eles são normalmente definidos com a colaboração das equipes, para que haja maior engajamento aí na hora de colocar em prática. E, por fim, o monitoramento, que é justamente o uso dos indicadores para verificar se tudo aquilo que foi planejado está surtindo aí o efeito desejado. Então, fica a dica. Não importa o tamanho do seu negócio,
Seja você um pequeno empreendedor ou um empresário de um grande empreendimento, o planejamento estratégico certamente irá ajudar você a colocar as coisas no seu devido lugar. De uma forma clara, de uma forma objetiva, você vai estruturar qual o caminho que você precisa percorrer para chegar até onde você quer. Agora que você entendeu o que é e qual a importância do planejamento estratégico para o sucesso de um negócio, vamos ver como isso se processa na prática de 2 escritórios de arquitetura. Convidamos os arquitetos Felipe Valadares e Jaime Alheiros para dar a sua visão sobre esse tema muito importante. O planejamento estratégico dentro de um escritório de arquitetura é essencial para o seu funcionamento. Ele ajuda a tomar decisões assertivas e a programar ações que você vai executar no âmbito do marketing, de campanhas, de participação nas mostras. Ou seja, ele é essencial para o bom funcionamento do escritório. No nosso escritório, para definir as metas, a gente tem em conta os 2 anos anteriores, assim como o mercado de escritórios de arquitetura. A partir disso, a gente consegue estabelecer as metas para o próximo ano. Olá pessoal, meu nome é Jaime Alheiros, eu sou diretor de Fomento e Inovação na Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, a ADDPE. Antes disso, eu atuei 8 anos em Suape, no Complexo Industrial Portuário de Suape, como diretor de gestão, de planejamento e gestão. E também, antes disso, passei por escritório de arquitetura, fui gerente de projetos, escritório de consultoria na área de engenharia e de projetos. E ao longo desse tempo, o planejamento estratégico ele vem sendo utilizado por todas essas entidades e essas empresas como uma bússola, como um norte para a sua instituição ou para a sua empresa. E sempre tive a oportunidade de participar desse debate e é uma coisa bastante interessante para qualquer um, para qualquer empresa, para qualquer escritório, porque ele dá uma visão de onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero fazer e como eu quero fazer. É uma pergunta difícil, né? Vou usar uma linguagem bastante clara e objetiva, porque eu acho que a gente não precisa complicar ainda mais esse processo, mas assim, é como se a gente precisasse de uma bússola, né? Esse é um conjunto de ferramentas que é para te dar um norte. Te dar um norte, te dar um mapa e te dar um meio de como chegar naquele lugar que você quer chegar, tá? Agora, como é que a gente faz isso? Tem várias maneiras. Você pode se trancar sozinho e definir você mesmo qual é a minha missão, qual é a minha visão e quais são os meus valores. Ou você pode chegar para a sua equipe, chegar para os seus clientes e transformar isso num processo muito mais rico e muito mais com um alcance muito maior, né? E não só isso, com uma visão muito mais correta do que é que você está se propondo a fazer e se você está se propondo a fazer o que as pessoas querem que você faça. Então isso já ajuda muito, isso catalisa muito o processo, dá uma acelerada, é um carbureto, né? Como a gente fala. E uma coisa muito importante é você entender qual o seu papel no mundo, né? Qual o papel do seu escritório no mercado, e junto aos seus clientes, junto aos seus colaboradores, né? Então, assim, qual a minha missão? Aonde é que eu quero chegar? A minha visão é fazer, trabalhar com projetos sustentáveis, com respeito ao meu cliente, aos meus colaboradores, etc, etc. Ok. Isso aí, vamos dizer, é o alto nível. Quando você vem mais para baixo, nesse planejamento, que a gente trabalha como se fosse uma pirâmide, né? Começa a minha missão aqui em cima, né? É o topo da pirâmide, depois você vem com a minha visão, e depois meus valores. Isso tudo está integrado, não adianta você ter uma missão, valores e visão desencontrados, não vai ser coerente. Qualquer pessoa que basta o olho no seu planejamento vai ver que ele não faz sentido. Então é muito importante a gente manter essa coerência, né? E essa questão do que é que eu faço, onde eu quero chegar, como eu vou chegar e utilizando que ferramentas para chegar. Você respondendo essas 3 perguntas, eu diria que é uma grande vitória, porque aí você consegue transplantar esse pacote, esse pacote de ferramentas para os seus colaboradores. Então todo mundo começa a remar o barco na mesma direção. Da mesma forma para os seus clientes, porque os seus clientes vão saber o que esperar de você.
Então, a gente definindo vamos dizer assim, a alma do teu negócio, essa visão do que é o seu negócio e como ele é para dentro e para fora, isso vai te dar uma vantagem muito grande, porque você vai saber onde concentrar esforços. Também não adianta fazer planejamento de prateleira ou para botar quadrinho na parede, não. Tem que ser uma coisa viva, tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa revisável e tem que ser uma coisa realista. Tá? É a mesma coisa de um projeto. Eu não posso projetar uma coisa que não fica de pé. O teu planejamento de negócio, o teu planejamento estratégico, ele é a base de tudo, porque depois disso você vai vir com um plano de trabalho para um bocado de coisa, né? Tua estratégia comercial tem que estar ancorada nisso. Tua estratégia de produção tem que estar ancorada nisso. Teu controle de qualidade tem que estar ancorado nisso. Então você vê, é um pacote muito importante, vamos dizer assim, a espinha dorsal do teu negócio. E depois você começa a acrescentar musculatura e você vai dando vida àquilo dali. Isso tem que estar integrado no teu dia a dia, isso tem que estar vivo, isso tem que ser dinâmico. E a frequência, né, que a gente revisa esses objetivos, porque a gente sabe que o mundo muda o tempo todo, a gente está aí no meio de uma pandemia, né? Tem muita gente que jogou na lixeira todo o seu planejamento estratégico, porque o cenário mudou. Na hora que muda o cenário, muda tudo, então a gente precisa rever, né? O mundo muda, a gente não pode ser inflexível, a gente tem que ser, como os orientais costumam dizer, nós temos que ser persistentes e fluidos como a água, né? A gente tem que manter a nossa meta, né? O rio sempre corre por mar, então a gente vai fazer isso, vamos sempre correr naquela direção. Mas a forma, o caminho que a gente vai percorrer, ele tem que ser fluido, né? Ele tem que ser adaptável à realidade que está posta. Não adianta impor planejamento à realidade. O planejamento sempre vai perder para a realidade, tá? Então esse é outro ponto aí muito importante que a gente tem que ver. E isso depende muito, então assim, dependendo do seu negócio, dependendo da velocidade com que o seu negócio roda, né? A gente vê, por exemplo, agora, né, tá muito a questão de onda de startup. As startups estão o tempo todo dinamicamente se reposicionando, né? Claro que um negócio como um escritório de arquitetura tem que ser diferente, ele tem que ter uma estabilidade, até porque você está falando de às vezes investimentos de alguns milhões, né? Porque um prédio, um edifício, ou até mesmo uma casa, seja lá o que for que você está construindo, um planejamento urbano, um loteamento, tudo isso custa muito dinheiro. Então você tem que ter uma persistência e você tem que passar tranquilidade para os seus clientes. Então também não adianta ficar mudando todo o tempo, senão perde sentido, né? Então isso não é planejamento estratégico, né? Isso é instinto, né? Você está reagindo instintivamente. Bom, e para a gente monitorar se está indo bem, se está indo mal, eu recomendo sempre você a encontrar metas plausíveis. Não adianta você estabelecer, por exemplo, meta para o seu negócio. Eu quero crescer 10% ao ano. Isso aí é consequência, isso não é meta, né? Crescimento econômico, crescimento de tamanho, ter muito cuidado com os indicadores quantitativos ao invés de qualitativos, né? Então os qualitativos, por exemplo, é um indicador de retrabalho, porque na hora que tu tem muito retrabalho, teu HH está indo para o ralo e você está pagando por tudo isso. Então, por exemplo, indicadores de eficiência e de qualidade são fundamentais para você manter o seu negócio equilibrado. A gente precisa ter muita atenção a isso. O retrabalho, o erro, isso é inaceitável, porque aí você começa, inclusive, a manchar a imagem do teu próprio escritório e do teu negócio. Tem que passar tranquilidade, você tem que passar firmeza do ponto de vista de caráter, de objetivos claros. Então, o objetivo e o planejamento estratégico, né, eles transcendem a própria instituição, né, a própria empresa, porque aí os seus clientes começam a ver que você tem e que você segue aquele pacote de ferramentas e aquele pacote de valores e você sabe onde você quer chegar. Então, isso possa muita confiança aí pro teu cliente. Então é isso, vamos focar em objetivos qualitativos. Quantitativo é consequência de uma boa gestão. Boa sorte e vamos em frente. A partir do que foi visto, fica claro que definindo a sua missão, visão, valores, análise do ambiente interno e externo e definindo metas e indicadores de desempenho, certamente o seu negócio contará com uma importante ferramenta que impulsionará seu crescimento de forma eficaz e mensurável. Te vemos no próximo episódio.